Boa noite, professor Guilherme. Primeiramente, parabéns pela bela vitória aqui no sul do Brasil. Eu queria que o senhor primeiro falasse como foi o jogo, né? Porque a gente teve algumas dificuldades com o gramado, a arbitragem, então eu queria que o senhor fizesse primeiro um resumo da partida. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao Operário por ceder aqui o espaço para nós, né? Realmente foi um jogo dentro daquilo que a gente projetou, sem dúvida nenhuma, né? Acho que o que foi um pouco fora da curva, né, outlier, foi o número de gols. Mas é algo que a gente vem trabalhando e desenvolvendo para que acontecesse. Foi mencionado isso durante a semana. Jogo passado a gente já tinha conseguido desabrochar nesse sentido, né? A gente cria muito, a gente pisa muito na área do adversário, nós somos um time extremamente efetivo estatisticamente nas questões ofensivas e estávamos tendo dificuldade de fazer os gols. E, e hoje, mais uma vez, né, pelo segundo jogo seguido, a gente faz um número de gols considerável, né, transforma esses números ofensivos, essas ações ofensivas em, em um poder de ataque mais efetivo realmente. É um jogo difícil. O adversário não perde aqui desde outubro do ano passado. Não tomou nenhum gol na Série B em casa. E nós viemos aqui com uma proposta muito clara de tirar esse adversário de perto do nosso gol. Então é sempre pressionar o tempo todo, assim como a gente terminou, os 48, 49, a gente estava saltando pressão, eliminando a possibilidade deles chegarem perto do gol. Toda vez que esse adversário compactou e chegou perto do nosso gol, é um adversário tão perigoso quanto nós mesmos. Né? Sabe jogar, sabe movimentar, tem muito ataque de espaço. O Bosquilha é um jogador perigosíssimo e demonstrou isso hoje. Mas analisamos bem, soubemos eliminar um pouco as possibilidades que esse adversário tinha. Não gostei, em parte, da arbitragem, porque para mim foi sim falta, tudo que a gente viu. Hoje a gente recebe tudo no banco em tempo real. Vimos o lance. Né? Não achei pênalti em cima do lance do Reginaldo. O jogador vira as costas, não usa os braços para empurrar. Eu acho que ele quis compensar a possibilidade de pênalti do primeiro lance, mas futebol não se compensa. Ou você marca ou você erra. Mas, infelizmente, é corriqueiro da arbitragem brasileira esse tipo de situação. Soubemos administrar bem isso. Falamos para os nossos atletas na palestra de jogo. É um árbitro desequilibrado sob pressão. Já tinha apitado inúmeras vezes jogos nossos. Copa Verde ele apitou um jogo nosso. Quando a gente pressionou excessivamente, ele desequilibrou. Ele transformou o jogo numa guerra, expulsou dois para um lado, dois para outro. E hoje a gente comentou, falou, deixa ele apitar, deixa ele livre, sabe? Se tiver que ter pressão, que tenha pressão do lado oposto, porque é um árbitro desequilibrado. É estatístico. Né? Não estou aqui para pontuar só negativamente o que ele fez. Não, ele tem um dado estatístico e a gente utilizou dele. Né? E naturalmente a gente conhece o árbitro no campo. Foi uma relação relativamente tranquila, apesar de ficar pé da vida com o pênalti. Né? Mas não nos prejudicou porque a gente foi muito efetivo. Mentalmente nós fomos muito fortes. Então minha leitura do jogo é essa. Muito boa noite, Guilherme dos Boa noite. Anjos. Prazer. Matheus Pedroso, da Rádio CBN Ponta Grossa. Qual que foi o estudo em cima do Operário? Você disse que o Operário não perdia desde outubro, não levou gol ainda no Brasileiro da Série B em casa. Qual foi esse estudo que vocês fizeram para vir para Ponta Grossa e fazer esse jogo dificílimo? Foi um jogo difícil para as duas equipes e o de erro de arbitragem teve erro para os dois lados também. Então bate com o que você fala. E qual que foi esse estudo e como que você vê a avaliação final desse jogo? O Operário é um time que tem um primeiro tempo muito forte, né? Salta também pressão, mas tem um pouco mais de dificuldade no decorrer do jogo nesses saltos de pressão, acho, mais por característica da equipe do que por condição, característica dos jogadores individualmente. Então a nossa análise foi, esse adversário não pode compactar dentro do nosso campo, porque tem bola parada excepcional, com iniciação, e apesar de não ser um time alto, eles trabalham muito bem a bola rápida e um nível de uma questão de posicionamento dentro da grande área que gera uma dificuldade muito grande. Eles tentam travar o goleiro, né? Teve falta em cima do Muriel, na minha opinião, mas independente disso, é muito do jogo. Existe uma dificuldade, né? Criada pelo adversário nesse sentido. Trabalhamos muito essa questão de bola parada. Trabalhamos muito também como a gente saltaria pressão nesse adversário. Caso eles saíssem com três, com o Índio por dentro, o João Paulo por fora, e o Klaus por fora também, a gente saltaria com os beiradas, Derek
saltando em cima do central, o nosso centroavante no caso, saltando em cima do central, e o Dodô trabalhando entre os dois volantes que dão pé pra caramba pra jogada, e ele usa muito esse homem por dentro. Quando ele faz a saída sem o Índio na saída de 3, que ele faz o Índio por dentro, a gente viu, por exemplo, no jogo do Fluminense, eles usam muito esse homem. O Índio acabou... é um jogador interessante, técnico, mas a gente tentou saltar pressão, tanto por dentro, né, quando eles trabalhavam com esse volante ali, quanto por fora. E a ideia é assim, tirar esse adversário longe do gol. Sempre que chegou perto do nosso gol, que compactou dentro da nossa equipe, adversário perigoso. Né? A gente pôde ver o número de situações com clareza que eles criam. Mas eu acho que vendo posse de bola, vendo o tempo que a gente passa no campo ofensivo do adversário, nós fomos superiores nesse sentido. E conseguimos incomodar muito esse adversário. E eu preciso mencionar o mérito muito grande do trabalho da semana dos nossos atletas, que foi uma diferença massiva na condição física e no abafa realmente que a gente deu nesse adversário. Então a gente criou, e a gente cria, é natural da nossa equipe, a gente cria uma dificuldade física do jogo muito grande, né? E a nossa equipe tem uma boa sustentação, acho que isso foi um grande diferencial. Além, naturalmente, da questão técnica, você ter inúmeros atacantes fazendo gols com plasticidade, gols daquilo que a gente observa no treino, mas muitas vezes tem dificuldade de uma transferência para jogo. Fico feliz, mas é mais uma etapa do campeonato que vai devagar determinando aquilo que a gente vai buscar. Isso é uma coisa que eu trabalho em conjunto com o professor, muito com o elenco. Não tem empolgação, assim como não teve jogo passado, mencionamos a mesma coisa, viemos para cá com o objetivo e conseguimos os 3 pontos. Estamos agora em segundo colocado, mas etapa a etapa que a gente vai construir realmente o que a gente vai buscar na temporada. Mais uma pergunta, como fazer essa sequência, agora são 4 jogos invicto, como fazer a sequência não tornar isso um salto alto, não tornar isso para os jogadores alguma coisa mais complicada que possa cair mais no fundo, porque começou o campeonato bem mal, né? Começou mal e conseguiu uma recuperação muito boa. É muito curto, assim. Eu acho que os 10 primeiros jogos de todo o campeonato e os 10 últimos são extremamente decisivos. Né? A gente tem mais um jogo e que eu acho que começa a determinar o que a gente vai realmente buscar dentro do campeonato. A gente competiu pouco no início do ano. Quando eu digo competiu pouco, é que a gente só teve o Pernambucano. Isso é ruim, porque quando você sai do Pernambucano para a Série B, os atletas têm a consciência de que vai elevar muito o nível, né, de competitividade. Ao natural você eleva os números, tanto físicos quanto estatísticos, em 30% a 40%, isso é por experiência própria. São 15 anos vivendo isso e observando esse tipo de situação, e ocorre mesmo. Fisicamente é batata, sabe? Você acaba elevando o nível em torno de 30% quando você sai de um regional para uma competição nacional. Só que eu gostaria de ter disputado outros campeonatos para elevar o nível de competitividade. Eu acho que o nosso início se deu um pouco claudicante em função disso, em função de um pouquinho de falta de competitividade. Quando a gente entendeu a competitividade da competição, quando a gente cresceu, nós estabilizamos, entendemos que tínhamos condições de fazer a mesma característica de jogo que a gente propôs no Pernambucano dentro da Série B. É uma questão muito mais tática e mental, naturalmente física, porque a gente impõe esse jogo de pressão o tempo todo, do que só de qualidade. A gente sempre fala, os atletas eles passam a ter uma confiança muito grande, essa qualidade tática e de conjunto ela passa a ficar muito visível como foi hoje. Professor, você falou no número 10, são 10 gols em 2 jogos, e falou sobre a questão física também, né? O Náutico terminou muito bem a partida, mesmo com as substituições, a gente continuou fazendo gol. Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão física e mental que o Náutico vem passando. Olha, trabalho do grupo. O desgaste que a gente impõe e propõe também para eles dentro da semana é desumano. Ser atleta de alto rendimento é desumano. Só que é uma característica do nosso trabalho. A gente propõe pagar um preço muito alto. E eu fico feliz porque o grupo assimilou isso muito bem. Desde que aqui chegamos, já tem 1 ano e pouco de trabalho. E todo mundo que chega, o pessoal que já está adaptado, quem chega adapta, assim como está sendo o Vitor. O Vitor está sendo uma surpresa, como falei, muito positiva. Né? E nós temos jogadores que carregam isso, que levam esses atletas. O Vinícius é o grande exemplo físico da nossa equipe. É um absurdo. Trabalha um jogo, como foi o de hoje, infelizmente eu não tive acesso aos dados físicos.
Mas eu não tenho dúvida que ele trabalhou com mais de 1.000 metros em alta intensidade mais uma vez, é recordista no setor. Nossa equipe vem de jogos consecutivos e o pessoal que entra não deixa cair essa pressão. Nós tivemos ações de pressão, assim como foi o nosso último gol, o gol do Paulo Sérgio, foi uma ação de pressão, roubamos a bola, né, e conseguimos encontrá-lo. O gol também que o Anderson deu a caneta no Bosquilha, entrou, pifou o Dodô, mesma coisa, uma ação de pressão da nossa equipe. E isso ocorre em função de um preço absurdo que esses atletas estão decidindo em conjunto conosco pagar. Claro, existe uma cobrança nossa muito grande, mas precisa ter compreensão, precisamos acreditar. E eles estão acreditando naquilo que a gente vem fazendo. O clube precisa crescer. E eu acho que quem carrega esse crescimento, quem leva isso, somos nós, que desenvolvemos o trabalho dentro do campo, os atletas, e realmente a gente espera dar continuidade nessa boa fase, mas, acima de tudo, ter ciência de que é uma competição dificílima, nós vamos oscilar, é natural, né? E o quão menos oscilarmos, melhor, né? Os grandes, quem chega, quem quer disputar lá em cima, oscila pouco. E essa vai ser a nossa tentativa dentro da competição.